Olá a todos, olá Carol Costa, eu sou Lázaro Ribeiro, da cidade de Goiás, Patrimônio Mundial da Humanidade, e para mim é um prazer estar participando do Inspirando Campeões. Sou um apaixonado pelo cinema, pela sétima arte, me apaixonei por essa arte há 17 anos atrás, quando surgiu aqui na minha cidade o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, o qual participei direta e indiretamente de todas as edições. Inicialmente eu comecei fazendo oficinas, né, eu assistia, né, eu presenciava, ainda quanto menino eu participava das oficinas de vídeo da cidade. Depois eu comecei no festival produzindo o making-off da produção local. E a partir daí não deixei mais de produzir filmes, não deixei mais de produzir os meus documentários, que na sua grande maioria é voltado para a história da minha cidade, na qual eu adotei como minha cidade e fui adotado, na verdade, que eu vim com 10 anos, aliás, com 11 anos de idade para a cidade de Goiás, sou de Petrolina de Goiás, na verdade do município. Nasci em Goiânia, na capital, no ano de 1985, e morei até meus 11 anos de idade na fazenda, no município de Petrolina de Goiás, que é a Fazenda Boa Vista. E lá eu tinha um grande sonho, que sempre foi de desenhar. Meu sonho era ser artista plástico. Na verdade, eu falava, não sabia nem o que era ser artista plástico, né, nessa época. Eu queria desenhar, tanto é que meu pai tinha uma certa resistência, que esperava, né, que, ainda mais que a gente morava num lugar muito difícil, 8 quilômetros da cidade, a gente não tinha carro, não tinha uma carroça, a gente andava a pé mesmo, a gente precisava de qualquer coisa que precisava para comida, para vestir, remédio, a gente tinha que andar 8 quilômetros a pé da cidade mais próxima, que era Petrolina. E meu pai esperava que a gente estudasse e que fizesse, principalmente, direito, né? Todo mundo espera que o filho faça direito, que seja um advogado. E eu sempre quis desenhar, né? Eu nunca quis estudar para outra coisa. Para mim também a escola era uma certa dificuldade, até porque era minha tia mesmo, irmã da minha mãe, que dava aula. Então, assim, parece que eu tinha uma certa resistência ir para a escola. Então, assim, eu ficava quase o tempo todo, assim, eu gostava muito de ficar desenhando o tempo todo. Até sempre tinha uma tia que sempre nos visitava, né, às tardes, assim, e ela gostava, encantava com meus desenhos e gostava de ver meus desenhos. Meu pai falava, não, para com isso é uma bobagem, esse menino tem que estudar. A gente sempre chegava lá, o Lázaro vinha aquele sorriso, mostrando aquelas coisas humilde, mas eu falava com ele, é daí, meu filho, continua, para não. Ele tinha uns 5 aninhos. Quando ele começava a desenhar, me mostrar, né? Aí o pai achava assim, que aquilo não era coisa que ele devia fazer, para trás o povo achava que se estudar e a matemática, que era a coisa assim, mais importante, né? Você fica desperdiçando papel com isso coisa. Eu falava, não, você vai em frente, não para não. Tá muito bonito os seus desenhos, assim, eu incentivava, sabe? Todo dia que eu chegava, ele me mostrava uma coisinha. Então, um dia que talvez, ele ia lá buscar fruta, que sempre o quintal era cheio de fruta, né? Lá não tinha, ele buscava. E a gente sempre próximo, né? Ele chegava e falava, ih, tio, o café da senhora tá cheirando longe. Para com ele lembrando do bolo, né, que a gente fazia, ele sentia assim, um bolo gostoso. Mas a gente toda a vida teve com uma pessoa muito próxima da gente. Eu sinto como se fosse um filho meu. Que é só homenagem, que nem ele, de vez em quando a gente vê assim, a notícia dele no jornal. Nem só eu, a família toda. Eu tenho uma irmã lá em Goiânia, ela telefona para mim, falou, olha, Leontino, o Lázaro está no jornal fulano e tal. Me escreve, ela telefona, me conta, e a família toda.
E muita gente que já conhece a gente aqui, ali na prefeitura mesmo. Esses dias para trás chegou o jornal dele, eles mandaram trazer aqui para mim, né? Então a gente fica muito feliz, né, de ter chegado como ele chegou. Porque foi média dele, né? Porque não foi nós que... Foi esforço dele mesmo que ele chegou lá, mas ele chegou. Porque eu acho assim que ele foi um menino vitorioso. Que a simplicidade que a gente era, onde ele era uma casinha assim muito humilde, muito humilde. E Deus ajudou que ele chegou aonde ele tinha que chegar. E está chegando. Não, eu decidi, eu queria isso para mim. Até chegar um dia que minha irmã, Marisa, né, veio para a cidade de Goiás, casou aqui. E uma visita nos natais, sempre a gente passa Natal, né, sempre em família, aquela coisa. E ela foi nos visitar e lá ela estava recém-casada e me convidou. Olha, eu tô morando em Goiás e tal. E lá tem uma escolinha de desenho, que você não quer ir para lá fazer arte? E eu estava com 10 anos, eu estava no 3º ano do primário. E eu falei para minha mãe, olha, eu quero ir embora. Daqui quero fazer isso, eu quero realizar esse sonho que é desenhar. Eu gosto disso e eu quero ir. Aí minha mãe pensou, olha, acho que vai ser um pouco difícil, você está estudando e tal, e vai ser difícil, eu não posso te ajudar. A gente tinha uma condição financeira muito precária mesmo, assim, a gente vivia com um salário mínimo, né, e morando em um lugar totalmente afastado, e para ela me ajudar seria muito difícil, né, assim, não tinha condições de me ajudar de forma alguma, né, nem com roupa, nem com nada. Aí meu cunhado, Elias, ele falou, não, eu assumo, né, a responsabilidade, e eu gostaria muito que ele aprendesse, porque ele tem talento, assim, pelos desenhos que a gente vê que ele tem talento. Então eu decidi. Aí chegou no Natal, eu falei assim, olha, a mãe falou assim, olha, assim que em janeiro e tal, então se você quer tentar, vamos tentar. E assim eu fiz, né, no ano seguinte, quando eu completei meus 11 anos, ia para a 4ª série primária, eu decidi, arrumei minhas coisas. Me lembro até hoje, assim, que na noite, assim, a última noite lá, eu juntando minhas coisas e tal, e minha mãe, assim, do lado também, e elas têm certeza? Eu tenho. É meu sonho e eu quero ir em busca disso. Assim, eu fui muito decidido, assim, desde a minha infância, eu fui decidido e tudo com clareza, aquilo que eu queria, né? Assim, eu acho que tudo na vida a gente paga, tem preço, né? Eu acho que, para mim, uma das grandes dificuldades que eu encontrei, né, que eu tive, que eu passei, sem dúvida foi ficar longe da minha família, né, dos meus pais, assim. Porque quando eu decidi vir para a cidade de Goiás, eu estava com 10 anos e cheguei aqui com 11 anos de idade. E não foi fácil, imagina, não é fácil para um menino, né, ainda deixar a família, ainda mais um menino que morava numa fazenda, que nunca havia morado numa cidade, que até para mim naquela época era uma cidade grande. Para mim, a cidade de Goiás era grande porque eu vivia praticamente meio que isolado, assim, era poucos vizinhos onde eu morava, então assim, muito tímido. Então assim, uma das grandes dificuldades que eu enfrentei foi isso, eu acredito, assim, naquela época, que foi de ficar longe da minha família, né, dos meus pais. Por mais que eu estivesse morando com a minha irmã aqui e cunhado, infelizmente nunca é a mesma coisa, né? O amor de pai e mãe é completamente diferente, né? E a própria liberdade, né? Na verdade, eu tive também que crescer, se tornar adulto muito rápido, né? Eu tive que deixar de ser criança, de brincar, de tudo. A partir do momento que eu deixei a minha casa, meus pais, eu vejo que eu tive que deixar também a minha infância lá. Assim, uma coisa que mexe muito comigo é isso, assim, que eu tive que me tornar adulto muito cedo, tive que ser responsável, não podia sair à noite, porque eu estava na responsabilidade do meu cunhado, minha irmã.
Então, assim, eu tive que me tornar muito forte também ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha que tentar contornar também essa saudade, tentar contornar principalmente a saudade, né, que eu tinha da minha mãe na época e tudo, e colocar na frente, né, o meu sonho, assim. Olha, o que me dava força era pensar, olha, se eu também voltar, meu sonho vai morrer. Então, assim, eu tive que ter escolhas, né? Eu tive que pensar, olha, eu fico aqui, né, longe, mesmo sofrendo, né? Eu não tinha escolha, assim, ou eu vivia o meu sonho, realizava o meu sonho, ou não. Porque se eu voltasse para lá também, eu não teria feito nada que eu fiz até aqui, né? Hoje eu não teria feito nenhum filme, eu não teria pintado nenhum quadro, com certeza, porque lá, né, como todos, como os meus primos, como a maioria que ficou ali, trabalha em lavoura, trabalha, né, serviço de fazenda mesmo. Então, assim, eu nunca quis isso para mim, né? Eu sempre acreditei que eu podia mais do que aquilo, não desmerecendo, né, o lavrador ou aquela pessoa que trabalha na fazenda, pelo contrário, né? Que Cora Coralina mesmo diz, né, nos seus versos, que é uma das mais nobres artes, né? Então, assim, é você plantar e colher. Mas eu queria plantar e colher de outra forma, né, na verdade. Eu queria dar minha contribuição, deixar alguma coisa, né, por essa vida, né, de outra forma, deixando registros. E não foi fácil, né? Eu vim para a cidade de Goiás em 1996, já que, como eu já disse, com 11 anos de idade. E aqui eu fui matriculado na Escola de Artes Plásticas Veiga Vale, o qual eu fiz durante uns 4 anos e meio, eu fiz. E depois fui crescendo e tudo, e percebi, aí não dava mais também para ficar o tempo todo na escola, porque eu tinha que trabalhar. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando, eu continuei fui trabalhar no escritório, que nada a ver também com a área, né? Fui trabalhar no escritório de advocacia e contabilidade na época. E nesse meio tempo, meu pai me mandou um dinheiro para comprar uma moto, né, para me ajudar, porque eu morava distante do trabalho. E juntou um dinheirinho, me deu e falou assim, olha, isso aqui é para você comprar sua primeira moto e tudo. Eu falei, não, eu quero. Aí tudo bem, eu peguei o dinheiro e nesse meio tempo eu guardei esse dinheiro, esperei o momento certo, e aí nesse tempo começou o festival, o FICA. Eu estava passando pelo centro histórico da cidade, aí vi um movimento no Teatro São Joaquim, em 1999. E eu entrei para ver, e foi a primeira vez que eu entrei na sala de cinema. E fiquei doido, assim, falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero para mim, acho que eu quero fazer isso. Aí das artes plásticas eu saltei imediatamente para a sétima arte, assim, eu fiquei apaixonado. Quando eu vi o primeiro filme, foi a primeira vez que eu entrei na sala de cinema também, e me apaixonei, me encantei. Aí a partir daí eu comecei todos os anos, vi o que era o festival e tal, aquela coisa, comecei a colecionar os folders, os catálogos do festival, começar a fazer recortes dos filmes e montar uma pasta. E ali eu comecei a fazer meu primeiro estudo de cinema. Aí conversava, participava dos debates, eu ia assistir. Era muito tímido, ainda sou um pouco, mas e assim eu comecei a ter contato com o cinema e com alguns realizadores através do festival. Eu fui por diversas vezes fazendo oficinas com os cineastas, porque o festival, além de ter as mostras, eles abrem também oficinas com alguns nomes nacionais e internacionais do cinema para a comunidade e para aqueles que têm interesse em aprender um pouquinho mais de cinema. E eu participei, então, desde o segundo, fazendo essas oficinas, até que o Rodrigo Santana, que é um coordenador do festival, me convidou, viu o meu interesse pelo festival, por cinema. Ele me convidou para então fazer o making-off, fazer o registro de toda a produção. Isso para mim foi maravilhoso, porque até então eu tentava entrar de todas as formas
nos bastidores, que é uma coisa que sempre me encantou. E eu não podia, porque eu não tinha credencial, eu era muito menino também, as pessoas também não me davam credibilidade, assim, eu tentava ir com a minha câmerazinha, qual eu comprei no meio de tudo isso, eu não tinha câmera nem nada, e eu peguei esse dinheiro que o meu pai me dá para comprar essa moto, eu fui e comprei a primeira câmera. E a partir daí eu comecei a fazer os meus registros e entrar para fazer o making-off do festival. E fazendo o making-off, eu tive maior contato com mais cineastas, o qual eu tive meus primeiros amigos dessa área foi Alinho Nóbrega e o Guilherme Mendonça, o qual eu tenho um grande respeito e um prazer mesmo de ter sido e ser amigo dessas duas pessoas que me ajudou muito, assim, que me dava aula, me dizia, olha, faz isso com a câmera. A Aline depois, ela foi editora do meu primeiro filme, né, que eu fiz, que chamava Repintando a Nossa História, que é um projeto que liga as artes plásticas, né, de onde eu vim. A gente produziu junto com a minha professora, que na época era minha professora de artes plásticas, a professora e artista plástica Marli Mendanha. Ela tinha um projeto de artes dentro da Escola de Artes, que era Repintando a Nossa História, contar a história de Goiás, como Goiás conquistou o título de Patrimônio da Humanidade através das artes plásticas. Ela me convidou, olha Lázaro, eu estou fazendo esse projeto e gostaria que você registrasse. Na verdade ela me convidou, eu já havia saído da escola, já tinha um tempo, estava fazendo o make-off do festival. Ela, não, eu gostaria que você registrasse esse projeto que eu estou desenvolvendo com os alunos e que, quem sabe, a gente montaria alguma coisa depois. E eu fiz todo o registro e ela achou interessante o registro. Ela falou, olha, acho que isso dá para virar um filme, virar um filme. E a gente teve essa ideia de fazer com que virasse um filme e a gente começou a registrar, não só os alunos ali dentro da escola, mas também começamos a buscar os artistas e pessoas envolvidas nessa luta para que Goiás se tornasse patrimônio da humanidade. Entre elas, eu tive a honra de entrevistar Brasilete Caiado, que foi uma mulher, para mim, além do seu tempo, assim, uma mulher forte, determinada da cidade de Goiás, que lutou muito, né, para que Goiás recebesse este título, o qual recebeu de fato em 2001. Todos esses séculos de vivência histórica, política, social, cultural, vem desde aquela época. O Seco do Ouro, as nossas grandes construções, as igrejas, o Chevalier de Caldo, tudo foi do século XVIII. O tempo das bonanças do ouro, né? Foi no mundo da cultura, no campo da cultura que nós desenvolvemos muito. No século XIX, meados do século XIX, depois no século XX, tinha uma pujança muito grande na parte cultural e educacional da cidade de Goiás. E assim, é um filme que me emociona muito porque mostra um pouco também, na verdade eu me mostro ali dentro, né? Eu trago as minhas origens, né? Que é o que eu sempre sonhei fazer, que era desenhar naquela época, e isso através da sétima arte, né? Ao mesmo tempo produzindo o meu primeiro filme. Eu contando a história das artes plásticas na cidade de Goiás através do cinema. Então esse foi um filme que aí automaticamente nós fomos os primeiros a produzir um filme na cidade de Goiás, dentro do festival, e foi aberto para nós na época uma mostra especial da cidade de Goiás para que nós pudéssemos mostrar esse trabalho, sendo o primeiro aqui da cidade. Então, assim, foi aberta essa mostra e no ano seguinte a gente mandou para o festival na Itália e fomos selecionados. Eu participei do meu primeiro festival internacional também. Além de Goiás, esse ser um festival internacional, o filme participou também fora, na Itália também. E fora, depois disso, eu continuei produzindo diversos outros documentários. Naquela época, eu venho, na verdade, essa trajetória minha dos documentários, né, fazendo esses registros, memória da cidade de Goiás. O Lázaro tem essa questão dele de gostar de fazer um cinema biográfico, né? Então,
é um documentarista já conhecido aqui, fez um curta-metragem da Cora Coralina, agora está fazendo do Hugo. Eu acho que conhecer a vida, um pouquinho da vida de um autor tão importante do Brasil, só tem a acrescentar, sabe? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista literário, eu acho que só tem a acrescentar. Então eu acho importante por isso. Produzi, logo após, produzi sobre uma outra artista, que era Maria da Gruta, que era uma artesã que fazia sua arte, né, seus objetos com sementes e troncos que ela achava pelo cerrado, que também tinha tudo a ver com o festival, né, que por ser um festival de temática ambiental na cidade e por a gente ter aqui na nossa região uma das maiores reservas ecológicas do estado, que é o Parque da Serra Dourada, né, que é onde a gente encontra, entre a vasta biodiversidade, a gente tem também areias coloridas, né, areias coloridas que nas mãos de uma artista plástica, no qual eu tive a honra também de ter muito contato e aprender muito, uma pessoa que me inspirou muito, que foi Goiandira do Couto, que é uma artista também homenageada, já foi 2 vezes homenageada pelo festival, que pintava, né, traduzia seu amor, né, a essa cidade, a cidade de Goiás, através das suas artes plásticas, né, pintando com as areias das serras, pigmentos naturais, né, são mais de 500 tons de areias que ela pintava. Pinta aí no cenário de linhas, formas e cores, desenha o tempo das flores no cerrado e nos Gerais. Olha aí no silêncio de tudo que se admira, olha bem a Goiandira pintando o céu de Goiás. Um dia, eu sou professora, eu não havia aula esse dia, eu fiquei deitada, falei, não vou levantar cedo não, vou ficar deitada. E fiquei deitada às 7 horas da manhã, mais ou menos, acordada, do lado direito, uma voz me fala, faz uma casa com areia. Aí eu tive aquele susto, não sabia o que era aquilo. Aí pedi ao espírito de meu pai, minha mãe, pedi a Jesus, pedi a Deus para me dar uma intuição, o que fosse aquilo, que eu vi perfeitamente a voz determinando para fazer uma casa. E eu não sou menina para estar inventando, né? Aí rezei um Pai Nosso. Acabei de rezar o Pai Nosso e falei assim, eu sou pintora, tenho areia de todas as cores. Quem sabe é para eu fazer um quadro com areia, como se fosse tinta a óleo dando sombra. Levantei, risquei, passei cola e jogava areia e fazia assim, ó, rapidinho, jogando. Agora não, jogo devagarzinho assim para fazer. Antigamente era depressa. Eu fiz um quadrozinho pequeno em quase 1 hora. E esse quadro atualmente em um dia não se faz. Aí a minha técnica nasceu na manhã de 18 de dezembro de 1967. Eu convivi com Goiandira, entre outros artistas, né, daquela época, mas é uma artista de renome internacional que me ensinou muito, assim, o que eu comecei a aprender a amar a história de Goiás, né, com a Goiandira. Além de ser ela foi uma professora, criou, além de tudo, ela foi uma das fundadoras da Escola de Artes Plásticas Veiga Vale, o qual eu fiz, e depois tive a honra de voltar à escola como professor, né. Eu aprendi muito e aí eu devolvi isso, né, sendo professor dessa escola, que é uma coisa que me honra muito, ter isso no meu currículo, ter isso na minha história, na minha vida, né. A gente acreditar, né, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que eu vejo, assim, acho que a gente acreditar no sonho, né, eu acho você lutar, né, falar, olha, é isso que eu quero para mim, e ir em busca desse sonho, e depois ver que é real, se há luta, se há trabalho, a gente consegue chegar a algo concreto, né? Eu saí de uma fazenda com toda dificuldade, deixei mãe, deixei pai, deixei família em busca de um sonho que seria as artes plásticas, não imaginava que isso também ia se expandir, né? Sair das artes plásticas, mas não saindo totalmente, porque na verdade através das artes plásticas eu cheguei até o cinema e tenho isso muito
imbricado, né? Eu acho que muito interligado uma coisa com a outra, né? As artes, acho que eu não deixei de pintar, mas também ao mesmo tempo hoje eu pinto na verdade com os quadros, que seria quadro a quadro através do cinema, né? Com luz, né? Seria essa coisa, essa magia do cinema de registrar tudo, a imagem em movimento, com cores e som hoje, né, que é fantástico. Eu falo isso porque uma das coisas também que me encanta muito é a história do cinema, que é aqui na cidade de Goiás, que por ser a sede da antiga capital do estado, né, sede e berço, como se todos dizem, né, os poetas e todos cantam Goiás como o berço da cultura goiana, é aqui que nasceu o nosso estado, então automaticamente aqui também foi aqui que recebemos o primeiro cinema no estado de Goiás, e isso me encanta muito, né? Também já produzi um trabalho a respeito. Enfim, quase todo o meu trabalho que eu venho produzindo de cinema hoje, ou nas artes plásticas, eu tento retratar a própria cidade, a própria arte, né? O artista, né? Hoje no cinema, meu grande foco é trabalhar com a memória, né? Eu fiz história, né? Claro, assim, uma das coisas que para mim foi fundamental é ter feito história, pela minha paixão por histórias, né? Como dizia Cora Coralina, nossa poeta, contando várias histórias, contadora de várias histórias da nossa cidade. Eu tento contar essas histórias através da sétima arte. E meu foco é trabalhar com patrimônio material, porque vivemos aqui em uma cidade onde é rica, né, em patrimônio arquitetônico, né, uma arquitetura vernacular, e que hoje, por ser reconhecida internacionalmente como patrimônio da humanidade, é uma cidade, né, que pertence ao mundo, onde os turistas e tudo vêm, né, para Goiás para desfrutar não só da arquitetura, da beleza arquitetônica dessa cidade, mas também da gastronomia. Mas uma coisa falta, assim, que eu percebi ao longo do meu trabalho, ao longo desses 20 anos que esse ano completa de cidade de Goiás. Uma das coisas que faltava é a história do próprio vilaboense, né? Então eu tento retribuir o carinho que eu tive em ser acolhido por essa cidade, devolvendo isso através de documentários retratando esse vilaboense, né, que acolhe a todos e abraça a todos que aqui chegam e partilham a sua história, né? O vilaboense tem muito isso de te levar para a cozinha, te levar para dentro de casa e começar a contar a história dos seus antepassados, a história, né, da própria cidade, da sua própria história de vida, né, das pedras, dos becos, como contava e cantava em poesia Cora Coralina. Então eu tento fazer isso, através do cinema eu tento contar um pouco dessa história desse vilaboense, né? A gente tem tombado uma grande área, né, desse patrimônio, esse sítio arqueológico e arquitetônico que é Goiás, e a gente ainda não tem um museu específico que seria um museu da memória desse vilaboense. Junto com a equipe, né, a gente temos um ponto de cultura, que chama Ponto de Cultura e Imagem da Memória. Estamos tentando fundar na cidade o Museu da Imagem e Som da cidade.
e lá eu quero disponibilizar todo esse acervo que eu venho fazendo durante esses 20 anos, né, aqui na cidade de Goiás, que eu vim entrevistando diversos artistas e pessoas da comunidade. Eu quero deixar isso disponível, né, para a própria comunidade e para os visitantes que aqui visitam, né, que vêm, ou pesquisadores, que a gente também recebe muitos pesquisadores, né, de universidades do estado, de outros estados e do exterior. Tenho lutado e tenho feito meus projetos, venho produzindo desde quando comecei. Eu sempre produzi meus filmes independentes, né, eu com minha câmera, com a equipe que ao longo de alguns anos, que as pessoas começaram a acreditar no meu trabalho também, porque no início, quando eu comecei, as pessoas achavam que eu ficava brincando com a câmera para cima e para baixo. Todo mundo falava, que engraçadinho esse menino com essa câmera o dia todo, nesse sol, que Goiás é muito quente, nesse sol de Goiás, andando para cima e para baixo com essa câmera, filmando não sei o que. Então, assim, esse filmar não sei o que, na verdade, se tornou aí, né, me trouxe, na verdade, além de alguns prêmios, né, ao qual eu sou muito grato, me trouxe aí esse projeto que eu quero deixar isso para a comunidade, para as pessoas que acreditaram e para aquelas também que não acreditaram, que hoje tem aí, né, eu quero deixar aí esse legado, né, deixar essas entrevistas de pessoas que hoje já, infelizmente, se foram, né, mas que deram sua contribuição, ficaram aí marcados na história de Goiás. E eu quero deixar esses meus registros todos em forma de Museu da Imagem e Som da cidade de Goiás. Prêmio Beto Leão, o melhor filme vai para Ela, direção Lázaro Ribeiro. Que me fez conquistar tudo isso, com certeza é a persistência, né? A insistência, mesmo com toda a dificuldade que eu enfrentei e venho enfrentando, né? Na verdade também nada é fácil, mesmo tendo já quase 20 anos de trajetória e lutando, fazendo os meus filmes independentes, as coisas não são fáceis, né? A gente acabou de produzir um novo filme agora, que está em finalização, que é sobre a vida de Hugo de Carvalho Ramos, um escritor, e não foi fácil, né? Como os outros anteriores também, a gente teve que ter muita persistência, né? Principalmente pelo fato de apoio, né, financeiro, que é muito difícil a gente conquistar, a gente conseguir, mas mesmo assim, nada disso me fez desistir, porque desde quando eu saí da fazenda, com meus 11 anos de idade, eu tinha esse propósito, né? Eu sabia que não seria fácil, né? O que na vida é fácil, né? Na verdade, a verdade é essa. E a gente escolhe caminhos, né? Esses caminhos, às vezes, como a gente não sabe o que vai encontrar lá na frente, né? E não dá para prever, a gente passa por obstáculos, às vezes a gente cai, né, tropeça em algumas pedras, e como dizia a própria poetisa Cora Coralina, né? A gente tem que tentar reunir todas essas pedras, fazer uma escada e tentar subir e romper essas barreiras, né? E é isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida, assim, tentando romper todas as barreiras, todas as dificuldades que eu venho passado, né, produzindo os meus filmes quase que inicialmente artesanalmente. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tem pessoas, né, a própria cidade hoje acredita no meu trabalho, né? Que se antes eu tinha uma certa dificuldade de entrar nas casas das pessoas, de conseguir retirar ali, que é o foco, né, que é o embrião do meu projeto, que é as memórias das pessoas. Hoje eu tenho uma certa liberdade, né? As pessoas me veem hoje, graças a Deus, com outros olhos, né? Me veem como profissional, né? Não mais aquele menino que saía com a câmera ali, registrando tudo, né?
ao bel prazer, né, como a maioria das pessoas achavam, mas hoje eu tenho um foco, né, tenho um propósito, que é de fazer esse registro dessa memória que fique, né, que se perpetue, que fique registrado nas páginas aí da memória dos vilaboenses e aqueles que aqui vêm, né, visitar e pesquisar sobre a história de Goiás. Então, eu me inspiro, né, muito, como eu já disse, na poetisa Cora Coralina, né, que saiu dessa cidade, né, que ela passou por alguns preconceitos e tudo, saiu da cidade de Goiás e depois volta trazendo na bagagem, né, a saudade, e dessa saudade ela escreveu poemas, né, ela traduziu a alma do vilaboense através da sua poesia. Então, assim, como eu já faço o processo inverso, né, na verdade eu vim para a cidade de Goiás, aqui eu fui acolhido, e aqui eu estou tentando traduzir, né, ou captar a alma, né, acho que seria a palavra correta, captar a alma desse vilaboense através da sétima arte. Um dia houve, eu era jovem, cheia de sonhos, rica de imensa pobreza que me limitava, entre 8 mulheres que me governavam, e eu parti em busca do meu destino. Rio que se afunda debaixo das pontes, que se reparte nas pedras, que se alarga nos remansos. Despojada, apedrejada, sozinha e perdida nos caminhos da vida, eu fui caminhando. Rio vermelho, meu rio que atravessei um dia. Altas horas, mortas horas, há 100 anos. 100 anos em busca do meu destino. Em busca do meu destino, longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante desta cidade, eu não sou nada, nada. Na corrente, minha gente. Cala a boca! Negra pra dar um jeito nessa chorona. Didi! Sem rebuço falo sim, publico para quem quiser, arrogante digo a todos, sou Parnaíba pra cá e isso chega pra mim. E é isso que eu venho fazendo, venho tentando fazer, toda a dificuldade, e já foram mais de, creio eu, mais de 20 documentários, assim, editados, né, fora o arquivo, o acervo que eu tenho guardado, que ainda não editei, que eu acredito que vai dar mais de 100 filmes, com todo o acervo que eu tenho, né, que todos eles trazendo a história do vilaboense da cidade de Goiás. São depoimentos de pessoas que já se foram, pessoas que viveram na cidade ou que aqui chegaram, que hoje já estão mais de 15 anos. Então, sim, eu tenho um acervo e fui constituindo esse acervo através de todas essas pesquisas. Algumas das coisas que eu aprendi ao longo, né, dessa vida, dessa caminhada, né, que eu venho fazendo nas artes, é que ninguém faz nada sozinho, né? Nada nesse mundo você faz sozinho e você jamais pode dizer, eu sou cineasta, esse filme é meu. Não, o filme é nosso, né? Eu tenho isso comigo, assim, quando eu produzo um filme, o filme é meu e da equipe, né? Na verdade, eu gosto muito disso, de
dividir. Assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas, não sou daquele diretor que impõe uma ideia e aquilo está pronto e acabado, por mais que eu queira, né, aquilo, eu pense aquilo antes, sei o que eu quero, mas eu também gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir a equipe que está comigo. Trabalhar com o Lázaro também, que tem um jeito dele, assim, de estar presente no set, de dirigir e tudo mais. E está sendo muito bacana, ele me deu a oportunidade de fazer algumas observações no set, como primeiro assistente de direção, então sugerir planos, sugerir nuances e pequenos detalhes é ótimo, né? Detalhes para os atores, e isso é muito bom, porque eu treino meu olhar, treino minha didática, digamos assim, a minha forma de expressar o que eu vejo, o que eu gostaria de ver, e está sendo muito bom ter essa oportunidade com o Lázaro. Gosto muito de ouvir, principalmente no caso, quando a gente faz, que eu trabalho muito com documentário, eu tento de forma mais respeitosa possível entrar na vida dessas pessoas, porque não é fácil a gente, como eu estou agora na frente de uma câmera, né, por mais que a gente lida o tempo todo com a câmera, para mim mesmo é muito difícil sentar aqui e estar contando a minha história. Então, assim, eu me coloco no lugar dessa pessoa que está com alguém que não conhece, né, não tem uma ligação, nenhum parentesco, né, não tem nenhum vínculo, né, assim, mais próximo, e sentar para essa pessoa e uma câmera na sua frente e ela contar, né, abrir a sua vida para essa pessoa e para esse equipamento que está ali, que até então para ela não tem essa noção de quantas mil pessoas ou quem está do outro lado assistindo, né? E isso eu tento fazer de uma forma muito cuidadosa e respeitosa. Então, assim, eu acho que para mim um dos pilares, assim, de tudo, né, da minha vida, de tudo, é o respeito, né? O respeito, a confiança, a perseverança, né, que eu acho que sem a persistência, sem isso, eu acho que eu jamais teria chegado onde eu cheguei, né? Sei que há muitos caminhos a ser trilhados, eu tenho que aprender muito ainda, eu ainda estou em processo, assim, por mais que tenha convivido com alguns cineastas, feito alguns trabalhos que já foram reconhecidos. No último festival, o FICA mesmo, eu recebi 2 prêmios, como melhor filme, sendo o primeiro da cidade, que é uma coisa que me orgulha muito, né? Eu nasci, e essa arte, a 7ª Arte, nasceu dentro desse festival. E hoje, além de eu ter sido o primeiro a fazer um filme na cidade de Goiás, dentro do festival, eu ainda recebo como o primeiro da cidade, um dos prêmios ao longo dos seus 17 anos. Foram 17 anos de estudo, 17 anos de muita luta, muita persistência, e no final eu ser agraciado, ser reconhecido como o primeiro vilaboense, no qual eu me reconheço, né, e fui reconhecido através de um título de cidadão vilaboense, como um vilaboense, né, de paixão, que sou por essa cidade. O diretor Lázaro Ribeiro tem uma história que mostra a relação do festival com quem está começando na carreira de cineasta. Filho do FICA, ele venceu o prêmio de melhor filme escolhido por voto popular com Maria Macaca. Eu já vi o galo cantar, vi a barra do dia nascer. Eu já vi o galo cantar, vi a barra do dia nascer. Toda vez que o galo canta, meu coração quer morrer. Acorda, Maria, meu bem, que a barra do dia já vem. Acorda, Maria, meu bem, que a barra do dia já vem. Não era seco igual hoje não, ué. Tinha uma sequidão esquisita. Você vai ali no mato, Nossa Senhora, tá seco, tá pura pedra, rio, tá acabando. Não. Pilares é isso, eu acho que é o amor, a perseverança, o respeito e o carinho pelas pessoas dessa cidade, pelas pessoas que trabalham comigo e pelas pessoas que acreditam no meu trabalho e acreditam no potencial
turístico, histórico dessa cidade. As personagens que mais me inspiram aqui na cidade de Goiás é, sem dúvida, a poetisa Cora Coralina, né, que ela mesma dizia que numa ânsia de vida eu abria o voo nas asas impossíveis dos sonhos. Assim, então, assim como ela, um dia eu sonhei, né, em trabalhar com arte, fazer artes plásticas na época, né, e se tornou aí, foi muito mais além, né. Na verdade, hoje eu registro todos os artistas, todas as manifestações culturais dessa cidade, assim, devolvendo isso como um gesto de carinho, de amor pela cidade que me acolheu. Eu devolvo isso através do cinema, através de documentários, através de ficções que narram não só a história de poetas, de pessoas de renome hoje internacional junto à cidade de Goiás, mas também pessoas que estão à margem, né? Na verdade, que estão à margem, mas que também, de alguma forma, fizeram com que Goiás conquistasse esse título de patrimônio da humanidade. E outra coisa, as pessoas, igual foi o Lázaro, a gente tem ele assim muito próximo da gente, sabe? A gente, aonde ele está, a gente, quando a gente fala nele aqui, uma coisa ou outra, porque ele foi um menino. O pai morreu e ele continuou, né? E se Deus quiser, ele vai chegar onde ele tem vontade de chegar. E já chegou, né? Mas não vai mais ainda. Ação!